Estamos entrando, né, numa fase nova desse perfil onde eu gravo em qualquer lugar e que liberdade boa é essa de gravar em qualquer lugar. Bom, estou aqui, final do dia, já tomei uma térmica de mate e sentei aqui para conversar com vocês sobre coisas. Hoje de tarde eu liguei para uma grande amiga, hoje é domingo, tá? Conversei com ela há um tempão. Lívia, se você estiver assistindo isso aqui, saiba como eu amo a sua vida. Mas voltando a isso, hoje de manhã eu fiz um exercício. Eu faço esse exercício às vezes, vocês deveriam fazer mais também, tá? De voltar a uma espécie de espectro onde você volta aos lugares que você frequentava quando a tua vida era diferente. Como que eu faço isso na prática, tá? Normalmente eu vou até os lugares onde eu fazia as obras. Então hoje eu passei em três casas. As últimas três casas que eu fiz, eu passei em frente pra ver como elas estavam. Também pra curiar, pra saber como é que tava, mas também pra... Deixa eu arrumar aqui. Ah, agora tá reto. Pra saber como que tava e também pra eu lembrar que eu preciso agradecer mais sobre as coisas que eu tenho. Mas, o que eu quero conversar com vocês hoje, eu acredito que tem a ver sobre diversidade de opções e como isso nos deixa mais confuso do que nos dá clareza. A gente tem que ter muito cuidado, porque muitas pessoas falam assim, nossa, mas eu não consigo criar conteúdo. Eu tenho dificuldade, eu quero ir pro digital, mas eu não sei o que fazer e tal. E esse problema, ele é um problema real desde que eu comecei, tá? Sei lá, eu comecei em 2022 e eu sempre tive essa dificuldade de saber o que eu faria, de que forma que eu faria. Mas eu precisava começar, pra saber o que eu gostava, o que eu não gostava e coisas do gênero. E as pessoas têm muita dificuldade em dar esse primeiro passo. Elas ficam esperando o momento certo, da forma certa. E uma coisa importante sobre a gente realmente testar coisas e encontrar o nosso caminho, ele tem a ver com uma coisa que eu acho que vai proteger, depois que você romper esse primeiro passo, que é a produção de conteúdo, é a gente levar em consideração algumas outras coisas, tá? Muitos negócios no digital quebram. Olha só, a Bruna começou falando sobre produção de conteúdo e já tá abrindo outra aba. Meu irmão, aqui os vídeos são assim. Se você me encontrar na rua, eu abro várias abas e é assim que a gente vai conversar. E quando a gente fala sobre um negócio e sobre muitos negócios digital que quebraram, a gente tem que olhar para o negócio como um negócio. E muitas das vezes a gente não tá olhando como um negócio, a gente tá olhando como a pessoa que carrega tudo isso. E tem que ter muito cuidado sobre isso. E tem um livro chamado Iludidos pelo Acaso, do Taleb. Ou é Iludidos pelo Acaso. Acho que é Iludidos por Acaso. Se você não sabe quem é o Taleb, ele é do mesmo autor do Cisne Negro. E também do... Antifrágil? Acho que é Antifrágil, se não me engano. Bom, enfim. É um bom livro pra você ler. O cara, ele fala sobre estatística e sobre muitas coisas de números, tá? Mas ele fala sobre as coisas que podem acontecer na vida e ele teve uma carreira de muitos anos dentro do mercado de bolsa de valores e tudo mais. Então, lidou com as coisas que são muito variáveis. E ele falava uma coisa muito importante que é, ao longo da sua vida, terão poucas pessoas que, quando elas darem all-in, elas vão ter um resultado extremamente satisfatório. Por exemplo, o Elon Musk foi um cara que deu all-in muitas vezes, né? E ele é o tamanho que ele é hoje. Mas a estatística nos diz que as pessoas que terão mais sucesso, vamos dizer assim, mais prosperidade, são as pessoas que têm maior zelo sobre isso. Na prática, não é o cara que dá all-in. Ele é cuidadoso. A palavra que ele usa não é cuidadoso. É com P. Ela é prudente. O cara que tem mais chance, estatisticamente, de ter resultado é o cara que é mais prudente. E quando a gente está falando de prudência dentro do digital, a gente precisa olhar para negócio, a gente precisa olhar para fluxo de caixa, a gente precisa falar sobre lucratividade, a gente tem que levar em consideração a sazonalidade do mercado, a gente tem que levar em consideração que as coisas param de funcionar e a gente precisa se readaptar. Essa prudência ela é importante. Por que eu acho que dar all-in é uma... Eu já dei all-in na minha vida, mas eu dei um all-in com muita prudência. Então, por exemplo, quando eu larguei engenharia, eu fui muito prudente. Eu não simplesmente larguei engenharia sem ter 6 meses de vida paga, sem ter um plano B para aquilo. Eu não dei all-in dessa forma. Apesar de que as pessoas diziam, não, Bruna, mas tu tem, na época, 24 anos, 23, 25 anos. Tu ainda é nova. Mas assim, mesmo assim eu precisava ser prudente. E eu vejo que hoje eu tenho um negócio
que dá resultado e que eu acredito que vai me trazer resultado por muito tempo por conta da prudência que eu sempre tive e porque o Luiz Felipe também é muito prudente e a gente conversa muito a respeito sobre isso. E eu acredito que muitas das vezes as pessoas não conseguem se manter nesse negócio porque elas não conversam e elas querem dar win. E dar win sem estrutura, meu amigo, a chance de dar merda é muito grande. Então, se você tá aí, talvez SLT, pense em vir pro digital, alguma coisa, seja prudente. E quando começar a ter os primeiros resultados, também seja prudente. Ah, mas a prudência vai demorar mais pra ter resultado. Cara, mas tu prefere demorar às vezes mais tempo pra ter resultado ou você ter resultado por muito tempo? Qual dos dois você prefere? Sabe? E eu acho que isso é muito importante porque a gente precisa levar em consideração as estatísticas, as chances de sucesso e tudo o que acontece. Porque a história, ela se repete, as coisas, elas perseveram. Tem um cara do G4 Educação que ele não é um cara excepcional, mas ele sabe muito sobre negócio. E a empresa, ela é muito bem estruturada. E às vezes as pessoas, elas esquecem disso. Digital também é um negócio? A moça que eu contratei pra gestão, ela me fala o seguinte: Bruna, tu tem um negócio de 300 mil por mês, cara, isso não é pequeno. Às vezes a gente acha que é pequeno porque tem players que fazem 1 milhão, 2 milhões por mês, mas não é pequeno. E pra isso tem que ter estrutura, isso tem que ter planejamento, tem que pensar em um monte de coisa. E ninguém nos ensina sobre isso. A faculdade não ensina, o ensino médio não ensina, os nossos pais não ensinam. E é por isso que o marketing digital ele deve ser usado para levar essa solução para outras pessoas. Porque eu, Bruna, quando eu precisei olhar pro digital e achar uma pessoa que, com a experiência dela, conseguisse me instruir nisso. Então, o meu conselho para ti agora, nesse momento, é seja prudente. Você pode até dar a win às vezes, mas você precisa ter prudência para se manter. E é exatamente o que eu falei antes. É melhor você ter um resultado muito rápido, em curto tempo, e aí ali a gente leva em consideração você tá preparado emocionalmente, financeiramente e psicologicamente para isso, ou você prefere levar em consideração a prudência e ter muito resultado por muito tempo. O meu jogo é da prudência. Eu não sou a pessoa. E acho que é por isso que eu nunca fiz lançamento, sabia? Acho que lançamento é muito da win, porque tu coloca um jogo de dinheiro, tu nem sabe o que vai acontecer. Eu fiz um stories no sábado, hoje é domingo, foi ontem, falando sobre lançamento. Jesus Cristo! O que eu responder, o povo que me respondeu lá no direct foi assustador. Porque, cara, a gente que colocou 20, 30, 40, 50, fora quem investiu tudo isso pra gravar um curso sem nem saber se ia vender ou não. Então, cara, seja prudente. Seja prudente, avalie. Teve um cara que veio conversar comigo também semana passada. E eu falei, tu não me segue ainda. Ele falou, é muito difícil eu seguir as pessoas. Eu falei, cara, mas como é que tu vai avaliar se eu sou verdadeira, se eu entrego o resultado, se eu tenho capacidade técnica? Você vai ter que acompanhar por mais tempo, muitas das vezes. Então as pessoas, elas às vezes os clientes esquecem que os clientes também observam ele. É mais uma coisa pra deixar pra vocês aqui. Cuidado! Os clientes que vocês são também são os clientes que vocês atraem. Simples assim. Bom, depois de abrir muitas abas aqui, espero que essa conversa tenha feito sentido pra ti, porque eu gosto desse tipo de conteúdo. Eu gosto quando eu converso com vocês. Porque a minha mente, ela sempre tá 380. Eu penso em muitas coisas, eu falo sobre muitas coisas. E eu acho que isso é um grande diferencial meu e vocês estarem expostos a isso pode fazer com que vocês deslanchem muitas coisas também na vida de vocês. Então, era isso que eu queria conversar. Se fizer sentido pra ti, divida aqui embaixo comigo. Um beijo e até a próxima.